Oi, gente, boa tarde. Olha só quantas gentes aqui maravilhosas, pessoas conhecidas. Já tem pessoas, ó, tem umas aqui, que já são guerreiras aqui, já são velhas de guerra, né? E tem gente novas aqui, ó. Jéssica nova, Cleidiane. Ai, tem várias pessoas novas aqui, gente. Sejam muito bem-vindas aqui no VSB. É um lugar que vocês vão descobrir muita coisa, gente. Então, eu acredito que vocês estão só começando aí, né? Que é os primeiros dias aqui. Vocês ainda não entraram nos exercícios, né? Mas sejam muito bem-vindas. E a gente vai dar uma pincelada aqui em algumas questões hoje para deixar claro para vocês que quando vocês entram aqui no VSB, que vocês começam a fazer essa limpeza e às vezes vocês vêm com uma vontade, uma crença de que agora eu vou resolver toda a minha vida, não vou mais ter problema. Não é bem assim, gente, porque todos os dias da nossa vida nós estamos lidando com questões novas, com novos desafios. E algumas coisas vai nos desafiar, nos trazer contrariedade. Então, eu também estou passando por esses mesmas coisas. Então, todo dia surge uma pessoa desafiadora para a gente, né, aprender a lidar, uma questão familiar, uma questão de saúde, coisas em casa, né, coisas corriqueiras. E isso tudo nos afeta. E é isso que a gente vai aprender a lidar com isso. Então, todos os dias a gente está se deparando com uma contrariedade. Às vezes é com o nosso corpo, ou com alguma coisa que a gente usa. Todos os dias está chegando coisas para nós que às vezes diz assim, e aí? Como que vamos lidar com isso hoje, né? O que você vai fazer com isso hoje? E às vezes a gente se sente meio perdidão ali, né? Mas entenda, todo santo dia vai estar emergindo essas coisas. Então, a única diferença entre nós é que tem aqui nesse grupo é que tem pessoas que vão sentir que a sua contrariedade, o seu problema, a sua questão está desesperadora, está maior que ela. E outras pessoas vão dizer que, Sandra, eu tô tocando, tô levando, só que não tá legal, mas eu tô buscando a solução. Então a gente vai ter grupos de pessoas que estão se sentindo um pouco mais, que estão se sentindo um pouco menos, desesperados, incomodados, com as situações que estão vivendo. E dentro desses grupos, a gente pode separar o seguinte: pessoas que estão vivendo quadros repetitivos de situações problemáticas. Poxa, estou no meu 5º relacionamento com a pessoa com tal personalidade e que a minha relação acaba indo, sabe? Não sei para onde. Estou na minha 3ª tentativa de empreender e passo pela mesma coisa. Parece que eu vou acabar no mesmo lugar. Poxa, estou tentando mais uma vez organizar a minha saúde e parece que eu estou no mesmo buraco. Sandra, eu estou de novo tentando me recuperar da minha ansiedade, mas parece que eu estou indo no mesmo lugar. Sandra, eu achei que eu tinha me libertado daquela neurose de ciúme, mas eu estou percebendo que eu estou caindo no mesmo lugar. Eu achei que se eu saísse da casa dos meus pais, eu mudasse de cidade, de estado, eu começasse um curso, aprendesse novas coisas, as coisas iam caminhar diferente.
E eu estou percebendo que eu estou caindo no mesmo buraco. O contexto mudou, o layout mudou, né? A tela de fundo mudou. Mas eu estou sentindo que eu continuo com as mesmas questões. Parece que aqui dentro não mudou. Então vamos dividir esses grupos mais uma vez. No fim das contas, o que a gente percebe? Que nós temos questões internas, emocionais, que não foram resolvidas, não foram ajustadas e às vezes nem foram percebidas por nós. Que essas situações mal resolvidas, elas constantemente batem na nossa porta pedindo socorro através de situações físicas, através de pessoas. Então, aquele problema que você está tendo com dinheiro, que você achou que era com dinheiro, você percebe que tem insegurança aqui dentro. Aquele problema que você pensou que era lá no casamento, no namoro, você começou a perceber que era um vazio interno. Ou era um luto maltratado, era uma sabotagem, era culpas, medos, inseguranças, abandonos escondidos. Isso não é porque você é novato no caminho, não. Nós que já estamos aqui, já há muito tempo aqui, que já estamos fazendo essa jornada já há muito tempo, também passamos por isso, estamos no mesmo barco. Ai, Sandra, então não resolve? Deixa eu contar para vocês uma coisa, fazer uma analogia aqui para vocês. Ó, se eu só tenho algumas luzes acesas aqui em casa, você concorda comigo que algumas partes dos cômodos que estiver escuro, eu não consigo perceber nos mínimos detalhes? Ou alguma luz só acesa, então eu não consigo ver tudo. Alguém já olhou naqueles espelho que aumenta você? E você olha assim e você fala, meu Deus, minha pele é toda cheia de buraco, meu Deus, olha quanto pelo, olha quanta mancha, meu Deus, como que eu não vi isso? E você, esses dias eu tomei um susto, eu fui olhar assim, mas acendi uma luz, fui olhar no espelho maior, e falei, nossa, olha esses bigodes, eu tomei um susto, meu Deus. Então, quanto mais luz a gente coloca, quanto mais espelho, quanto mais potente o espelho, quanto mais a gente caminha na direção da iluminação, mais a gente observa os detalhes, as sombras. Então, a maior ilusão das pessoas que entram numa jornada de transformação de vida e mudança interna, para conhecer o seu subconsciente, mudar, revolucionar, a maior ilusão é achar que ao entrar nesse caminho, se iluminar, não vai mais ter problema, não vai mais se deparar com sombras e elas vão se desaparecer, não vão estar lá. É a maior ilusão, gente. Quanto mais afastado da luz você tiver, quanto mais afastado de grandes espelhos potentes você tiver, menos você sabe sobre você. Então você tem a ilusão que tá tudo bem. Ah, nem tem sujeira aqui, tá tudo organizado, tá tudo limpinho. Tem só esse probleminha aqui, só isso. Quando você aproxima os espelhos e acende todas as luzes, você fala, meu Deus, tem poeira, tem sujeira aqui, nossa, tem certo, tem pedaço de objeto quebrado, meu Deus, esse copo já quebrou aqui, eu já joguei, limpei tudo e ainda tem pedaço. Caramba, achei que eu tinha me libertado dos meus pais quando eu saí de casa, mas olha, tem pedaços deles em mim que eu não vi. Caramba, eu achei que eu tinha me libertado daquele chefe chato, horroroso, autoritário, mas olha, tem pedaços dele aqui na relação com meu marido, com meus filhos. Eu achei que eu tinha me libertado daquele medo de dormir sozinha, mas olha, eu presa num relacionamento que está me destruindo porque eu tenho medo de ficar sozinha. Então, quando as luzes for acendendo, você vai ser
está mais debaixo do tapete. Agora você vê tudo. Acendeu as luzes. E é isso que você vai fazer aqui no VSD. Vamos dizer, se você entrasse numa casa abandonada com muitos cômodos, toda bagunçada, assim como você não teria condições de organizar tudo, limpar tudo no mesmo dia, assim é aqui no VSB. Não tem como você limpar, organizar tudo. Só que você vai entrar nessa casa abandonada com ferramentas de limpeza, todo o suporte, né? Tudo, sabe? As ferramentas para você limpar essa casa, tá tudo aí. Tem até massagista para depois você, né? Relaxar depois da faxina. Então, todas essas ferramentas estão aí para você usar. Então, é entender que é uma questão de tempo. Então, você começa cômodo por cômodo. Cozinha, sala, quarto, banheiro, sabe? Sem agonia, sem correria, achar que vai dar conta de tudo no mesmo dia. Se você entrar com essa ansiedade, com essa crença de que vai, sabe, que você vai organizar tudo de uma vez só, você já vai se frustrar. E às vezes esse já é o seu padrão. Você chega numa empresa, quer resolver todos os problemas da empresa, no dia seguinte você vê que não dá conta, você já desmotiva. Você entra num relacionamento do mesmo jeito. Você quer arrumar, trocar a ideia dela, fazer ela mudar numa semana. Se você vê que não vai rolar, você já quer trocar, arrumar outro. Você vê, se você resolve fazer uma dieta, você já quer o corpo maravilhoso no dia seguinte. Você olha, aí você vê que não vai rolar, você já desiste, começa a comer tudo de novo. Vai num personal e fala assim, ó, quero com 15 dias o corpo perfeito. Ele vai falar assim, você quer isso mesmo com 15 dias? Quantos anos você levou para construir essa gordura toda aí? É sério que você quer 15 dias para tirar? Então, observe, se você tem esse padrão, você vai querer mudar isso aqui. Você vai querer fazer tudo isso aqui. Ah, eu quero a minha vida resolvida no dia seguinte. Olha lá. a Cleiriane ali, dizendo assim, essa sou eu, viu? É seu padrão, amiga. Então, observe. Começa a se sentirem natural, não normal, né? Porque o que é normal, não existe normal, existe o natural. Então, o que é natural na nossa vida humana? É natural sentir medo, é natural sentir tristeza, é natural agonia, é natural eu ficar chateada, raiva. É natural. Dependente no que mexe com você, né? Você, dentro da nossa naturalidade humana, todas as emoções, elas vão ser sentidas por nós. E muita coisa, gente, olha só, falando de emoções, me veio uma coisa aqui. O que a gente está vendo muito acontecer? As pessoas não querem mais sentir, não querem mais sentir a sua naturalidade de humanos, não querem sentir. Se eu estou ansiosa, que é natural do humano sentir isso quando está, né, querendo acelerar o processo. Se eu quero conquistar algo, eu coloquei na minha cabeça que eu quero algo e aquilo, eu acho que aquilo está demorando, eu quero para ontem, o que eu tive uma ideia agora, isso vai me gerar ansiedade. E
nesse lugar de querer muito rápido que as coisas aconteçam, mas sem fazer o meu processo interno, sem saber o porquê que eu não estou conquistando isso. Se eu quero algo e tem uma barreira, não está me deixando avançar, tem uma crença que tem algo emocional aqui que vai contra, né? Que não me permite alcançar. Então eu começo a entrar num padrão de ansiedade, porque eu quero, mas não vem. Quero, mas não vem. E aí as pessoas começam a buscar remédios para não sentir mais. Ah, eu sou uma pessoa muito estressada, quero remédio para não ser estressada. Sou uma pessoa ansiosa, quero remédio para não ser ansiosa. Estou com insônia, quero remédio para dormir. Mas não olha para dentro o que é que está me causando, porque tem uma causa. Eu não sou contra tomar o remédio, mas busca a causa. A causa. Se eu vou tomar um remédio para não sentir as emoções, acabou. Como que eu vou descobrir em mim o que me prende, o que me impede de avançar, se eu não tenho mais a emoção? Que a emoção é que me faz encontrar um desejo de entender o porquê isso acontece. Então, se eu não tenho a emoção mais, que o remédio vai, né, inibir essa emoção, aí pronto, acabou. Aí que vai virar um robô mesmo. E eu vejo muito isso acontecer. Então, existe muitas questões mal elaboradas dentro de nós, que a gente precisa elaborar essas questões, lidar com essas questões, não desesperar com sintomas, né? Tem gente que é desesperada com sintoma, não pode se... Nossa, se sentir uma dor de cabeça, meu Deus, tem que ir pro médico. O que está acontecendo com a minha cabeça? Está doendo, meu Deus. Coloca o sintoma no pedestal. Já começa, já vira o seu melhor amigo aquele sintoma. Já vira a tua dor de cabeça, tua depressão, tua santa. Você já reza para ela, você já virou uma santa. Você endeusa o sintoma. Já começa... Tem gente que fala a minha diabetes, a minha dor de cabeça, a minha pressão alta, a minha... Tá? Você viu? Coloca isso num pedestal e começa a falar todos os dias daquela situação. Isso vira um hábito. E quanto mais você fica nesse processo, mais isso, sabe? E o mais engraçado é que isso tem um benefício, existe um benefício com, né? Você pode falar da sua depressão, isso rende conexões. Você pode ligar para alguém e falar da depressão, você fica horas e horas ali conversando sobre a depressão. Você passa até batom já para ir falar da depressão lá no médico. Então, a depressão virou uma amiga. Você esperou anos para falar um não para ninguém, agora a depressão ajuda você a falar um não agora. Aí quando você quer resolver, você quer uma ajuda de alguém, você fala, oi, você pode resolver um negócio lá no banco para mim que eu tô mal. Viu? Então, a depressão, a tua doença, o teu problema, te ajuda pra caramba. Olha o ganho que você tem aí. Te livra de, né? Você tinha dificuldade pra falar não. Mas hoje eu tô de cama. Hoje eu não posso. Então você tira algumas pessoas de perto de você, você traz outros pra perto de você. Tudo com a doença. A doença ela é necessária pra... Viu? Ela tem uma habilidade pra você, ela te ajuda. Você viu que essas tralhas acumuladas, essas coisas, elas
amuletar. Então, tem coisas que acontecem na nossa vida. É tipo, eu conversei com uma pessoa uma vez que ela estava depressiva. E ela tinha perdido um filho. E o que estava no inconsciente daquela mulher? Na época eu não era terapeuta ainda, mas eu já percebia. Ela dizia assim, eu não posso mais ser feliz, porque depois que eu perdi meu filho, acabou pra mim. Eu falei, por que você não pode mais ser feliz? Ah, porque o que as pessoas vão dizer? Olha só, ela estava se matando. Ela entrou num processo de bebida alcoólica, de vício alcoólico, porque ela entendia, ela acreditava que se ela fosse feliz, significava que as pessoas iam julgar ela, porque ela não amava o filho. Porque como assim? Se eu perdi meu filho, eu preciso ficar triste o resto da vida. Então, olha só, tem um monte de pessoas aí que carregam um monte de morto nas costas. Eu não estou falando que a pessoa não vai sofrer, lógico que vai sofrer, é uma dor terrível, né? Não quero nem imaginar, mas é uma dor terrível. Porém, tem pessoas que superam e vai viver sem culpa. E outras não, passa a vida inteira se matando com medo de ser julgada. Quem será que essa pessoa, essa mulher, julgou lá no passado, que ela morre de medo de ser julgada agora? Que ela não se permite mais viver por medo de ser julgada. Não é mais porque o filho foi, é por medo de ser julgada. E olha só, e aí você fala, aí vem as pessoas e falam assim, você tá com obsessor. Não, é você que tá sendo obsessora do morto, não é o morto que está obsediando você, não. É você que não solta. O morto, né, já foi, quer ir, mas você não solta. Por quê? Porque tem um ganho. Qual é o ganho dela? Não sei. Mas todas as pessoas têm um ganho. Na verdade, ela estava ganhando. O dia que ela não queria fazer as coisas, ela, né? Só ligava para a hoje eu tô mal, hoje eu não posso, hoje eu não quero. Sabe? Ela se livrou de um monte de coisa se enterrando viva. Mas qual o preço disso? Então, vamos parar para analisar o que a gente faz com a nossa vida inconscientemente. Então, tem muitas pessoas que já perderam pessoas que, né? Ela tipo, não, você não vai, não permito que você vá embora, não aceito que você vai. E olha só, é tanto ego que a pessoa não quer permitir, aceitar que quem partiu tem o direito de ir e vir, sair desse planeta, do corpo dele, a hora que ele quiser. Então, a gente é tão egoísta que a gente, por apego, porque a gente passa a ter apego às pessoas que a gente ama, a gente, né? Isso é normal, nosso, é nosso isso, de não aceitar que o outro vai. Esses dias eu atendi uma cliente que ela não aceitava que o marido tivesse partido. Olha só, mas o marido, ele estava doente. Ele já não suportava mais aquele corpo doente. Então, ele precisava ir. Mas olha só, como o nosso sistema egóico, né, trabalha. Poxa, não, eu quero que você esteja aqui comigo. Mesmo sofrendo, não vá. Não aceito que você vá. Tem que ficar. Então, quando a gente entende essa dinâmica da vida, a gente passa a sofrer menos. Porque se eu
se o outro não pode viver a vida dele, não pode ir e vir, não pode ser ele, eu também não posso ser eu. Ou não? O nosso ego é tanto que eu quero ter todas as escolhas. Eu quero que a vida gire em torno de mim. Tudo que existe no planeta vai fazer o meu gosto. Vai se ajoelhar, vai se dobrar diante de mim. E não é bem assim, gente. A vida ela é cheia de desafios, cheia de obstáculos para a gente crescer. Esse lugar que a gente está aqui é um planeta de aprendizado. A gente tem que aprender a lidar com as emoções, com as diversidades da vida. Não tem como. Que viver sem sentir, sem sentir dor emocional, sem sentir, sabe? Não tem como ser só flores. Não tem. Ah, olha lá. Pessoal ali, dando risada, outros colocando a mão na cabeça, falando, meu Deus, é assim. Sabe? Tem coisas que a gente esses dias também atendi uma cliente que ela tinha perdido o pai. E como essa mulher sofreu durante a vida dela com essa perca. Ela não aceitou de jeito nenhum a perca do pai, ela não aceitava a partida do pai. E a irmã dela, que aceitou, uma boa, entendeu a vida, ela, sabe, deu uma engrenada na vida. Ela construiu sua família, teve tantas oportunidades maravilhosas. E a outra que não aceitou, gente, tá doente, não consegue, sabe? Até mesmo eu fico observando assim que o semblante dessa mulher, ela não fez tratamento comigo, ela não fez terapia comigo, mas eu observo a energia, o semblante, a alegria, a desenvoltura de uma para outra. A que está presa no pai é totalmente triste, emburrada, parece que ela colocou uma barreira, não chegue perto, que eu estou no luto. Sabe, até hoje ela era criança, a outra não, a outra foi viver. Ela colocou uma barreira, não quero viver, porque não aceito meu pai ter ido. Então, tem coisas que a pessoa tem um ganho com esse sofrimento, que ela não abre mão do sofrimento para não perder o ganho. E o ganho é migalhas. Eu não sei qual é o ganho dela, porque eu não fiz um tratamento aqui com ela. Mas, com certeza, ela tem um ganho aí para estar nesse lugar. Não aceito, né? Não aceito. E eu costumo dizer que é tipo aquele ofurô de cocô, tá fedendo, tá horrível, mas tá quentinho. Então, são pessoas que sofrem, mas não abrem mão do sofrimento. E tá tudo certo. Se você tá aí no seu cocô quentinho e você quer, você tem o direito de ficar aí. E você tem o direito de mandar para aquele lugar quem quiser tirar você do seu cocô quentinho. Tá? Então, a gente tem o direito de ficar aonde a gente quiser, né? Na abundância, na pobreza, né? A gente tem o direito na saúde, na doença.
pessoas também. Seu marido tem o direito de querer viver na sujeira, na bebida, porque ele é um porco. Ah, mas comigo não. Aí já é outra conversa. Você também. Vou brigar todo dia. Outra conversa. Mas ele tem o direito de querer viver na sujeira. Mas você também tem o direito de querer viver na limpeza. Seu pai tem o direito de querer ser grosso. Ah, comigo? Não, não vai ser grosso. Mas ele tem o direito. E você tem o direito de não querer aceitar a grosseria. Seu marido tem o direito de te trair. Ah, comigo não. Mas ele tem o direito. Mas você também tem o direito de não aceitar ser traída. É aí que entra essas relações interpessoais. É aí que mora o conflito. É aqui que a gente tem que desenvolver habilidades e capacidade de tolerar e, ao mesmo tempo, colocar limites. Ceder, ter jogo de cintura, evitar conflitos, mas também partir para a guerra. Então, essas relações interpessoais, elas vão mexer naquele nosso lado não desenvolvido. Olha só. Sabe quando você começa a falar dos seus defeitos? Ah, eu sou muito agressiva, sou muito bananona, sou muito, sabe? Você começa a falar os seus defeitos. Sou muito passiva, sou muito vazia. Na verdade, você não está falando quais são os seus defeitos. Você está me contando qual é a sua habilidade, o seu potencial que está desequilibrado. Então, não é que você é muito agressiva. Você tem muita energia de conquista, você tem muita energia de guerrear, de fazer, de ir para a vida, para conquistar, para ir para cima, que é uma energia masculina, né? Essa energia de ir. Só que essa energia em excesso, ela vira agressão. Entendeu? Se eu pego esse potencial e digo que isso é um defeito, eu vou acabar com a sua vida. Mas eu pego isso aqui e falo assim, ó, isso aqui é uma habilidade, isso aqui é um potencial. Só que ele está desajustado, está em excesso, tá faltando uma peça. Qual é a peça de encaixe? O oposto. É o oposto que vai te equilibrar. Mas o oposto talvez seja aquela habilidade da sua mãe que você achou ela fraca. Ah, minha mãe era tonta, que sempre aceitava tudo do meu pai. Como que você vai usar essa pecinha para encaixar aqui? Então você tem essa dificuldade de usar essas duas polaridades, porque você achou que um era tonto. Eu não sei se você já viu aquela... Só um momentinho, gente, peraí. Vocês entenderam, gente? Esse oposto é o equilíbrio. Vocês devem ter visto aquela história da Ana Hickman e do marido. Quem viu? Eu acho que quem não viu, tudo bem, mas eu acho que tá aí foi uma blá blá blá. Mas diz que ela viveu uma relação abusiva por mais de 20 anos. E um dos trechos que eu vi dizia que ele era agressivo com as palavras, com o jeito, e ela aguentou 20 e poucos anos. Mas aí você olha o jeitinho dela, fofa, mais calada, passiva. E ele, enérgico, agressivo.
interno, você percebe, ela não está conversando com ele, ela é uma representação de alguém do passado dela. E ele não está falando com ela, ele também tem ela está representando alguém para ele. E aí, nesse jogo de representação, a gente vai manifestando no nosso presente figuras mal resolvidas do nosso passado. Entende? E essas figuras vêm para a nossa vida para a gente aprender a se alinhar, se reajustar, pegar, usar esses opostos. Então, teve um dado momento que ela teve que usar a força para bater a porta, para botar o cachorro para cima dele, coisas que, provavelmente ela não faria. Ela teria medo de machucar. Ela tem medo dessa potência que existe dentro dela, né? E ele, há 20 anos, cutucando ela, para ver se ela grita, para ver se ela dá um basta, para ver se ela não chega, para ver se ela desperta esse poder dentro dela. E tá morto. E ele, a mesma coisa. Ela vem com doçura, carinho, calma, para ver se desperta nele essa doçura que ele escondeu dentro dele. Agora, ter essa compreensão de como a vida funciona não significa que você precisa viver com alguém assim, que você precisa dizer amém, estar ali diante da agressão. Mas ela passou isso com o pai, arrumou um marido que ficou 20 anos na mesma coisa. E aí eu te pergunto, por que ela passou 20 anos suportando isso? Por quê? Quem tem essa resposta? Aí às vezes alguém fala assim, porque ela não tinha suporte, não tinha instrução, será? Claro que ela tinha, não tinha dinheiro para buscar terapia, para buscar ajuda, ter acesso a ajuda, tudo, né? Um monte de coisas. Ela viveu 20 anos ali. Alguém sabe dessa resposta? Só Deus sabe. O que ela precisou passar e viver? Não dá, gente. O que aconteceu ali que ela não conseguiu sair, né? Teve um filho com ele. Não dá para saber. É internamente dentro dela. Aí vem mais uma lição pra gente. O nosso sistema, ele vai querer que a gente evite colocar uma luz, porque ele entende que se eu ponho luz, eu sou obrigada a tomar uma decisão. Presta atenção, gente. Presta atenção. Nosso sistema vai dizer o seguinte. Se você entender isso aqui, o seu desenvolvimento aqui no VSB vai ser, vai ser transformador. Vai ser algo assim que você vai voltar aqui e falar assim, Sandra, eu preciso te contar o que aconteceu na minha vida. Preste atenção. Teu sistema vai fazer de tudo que é a sua resistência para que você não acenda a luz. Porque se você acender a luz e ver a poeira, ver a sujeira, você vai se cobrar, dizendo assim, tá sujo. E agora? Você vai limpar a sua porta? Olha lá o problema, você não vai resolver? Sua fraca. Olha lá. Você não vai mandar embora? Você não vai separar? Você não vai botar para correr? Sua fraca. Então, o teu sistema, ele vai resistir, vai fazer com que
acender essa luz. Porque se você acender a luz, você vai querer se obrigar a agir. Mas Sandra, por que você é cruel desse jeito comigo? Porque foi assim que você lidou com alguém. Foi isso que você fez com alguém lá atrás. Foi assim que você falou com a sua mãe quando ela não separava desse pai horroroso que você achava. Eu não acredito que você não tem coragem de largar desse homem que te maltrata. Eu não acredito, mãe, que a senhora não tem coragem. Então, se você acender a luz na sua vida, essa mesma voz que você usou para falar com sua mãe, ajudar sua mãe, vai ficar aqui falando com você. E aí, amigona? E agora? Você viu e não vai mandar embora? Tá vendo por que as pessoas evitam acender a luz? Mas a cura está nesse ponto. Caraca, mãe. Eu estou vendo o que eu estou vivendo. Puta que pariu, mãe. Agora eu entendo você, mãe. Não é fácil. Mãe, agora eu te entendo. Eu estou aqui nessa relação, vendo o que ele faz. Coloquei uma criança nessa relação. Essa criança está sofrendo como eu sofri. Mãe, como eu te entendo. Entendeu onde que está a cura? Em algum momento eu usei a palavra perdão? É colocar luz, identificar e dissolver. Eu não preciso ir lá falar, mãe, me perdoa. Não, eu preciso entender, colocar luz, entender, observar o que eu condenei, o que eu critiquei lá no passado, porque eu não sabia como era sentar naquela cadeira. Deu para entender, gente? Grava isso. Todo problema que você está enfrentando na sua vida hoje, com superiores, relacionamentos, amigos, chefe, filhos, não importa, relacionamento, diz respeito a alguma cura que você precisa viver. Só isso. É só sobre isso. Tudo que você está vivendo que não tá bom, não tá legal, tá doendo, diz respeito a uma cura que você precisa viver, uma emoção, um julgamento que você precisa desconstruir, uma percepção que você precisa vir à tona para você desconstruir essa percepção que você teve lá atrás na sua infância. Tá dando para entender aí, gente? Essas observações que a gente fez lá no passado, na nossa infância, da nossa história, os julgamentos que nós fizemos ao longo da nossa vida e fazemos até hoje, eles geram em nós culpa. E culpa gera não merecimento. Culpa gera autoflagelo. Você se pune o tempo todo por causa de culpa. Em toda relação, gente, entenda que é dinheiro, saúde, pessoas, amorosamente, filhos, com tudo. Até com o seu celular, notebook, o seu carro, com tudo. Tudo que tiver travado numa relação traz para nós uma oportunidade de cura. Tudo está comunicando com a nossa dor interna. Tudo.
nem sempre o que eu estou vivendo hoje é exatamente o que foi vivido pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus irmãos no passado. Beleza? Tem como ter não merecimento sem ter culpa? Não, não pode. Você só pode sentir que você não merece alguma coisa se você entende que não merece. E quem não merece, não merece por quê? Porque não é alguma coisa, porque não fez alguma coisa. Então, existe uma culpa aí. Eu não mereço porque eu sou burra? Então eu me sinto culpada por ser burra, ainda que tá lá no inconsciente. Eu não mereço porque eu sou lerda demais. Tem uma culpa. Mas Sandra, eu não sei por onde. Se eu sou lerda, tenho uma culpa. Mas de onde vem isso? Do ventre materno. Poxa vida. Eu demorei a nascer e a minha mãe sofreu. Então eu tenho uma culpa por ser lerda. Todo mundo tá indo e eu fico para trás. Eu não sei se essa culpa tá consciente aí na sua vida ou se ela tá aí no seu inconsciente, mas ela está aí. E talvez essa culpa você gerou, né, lá no ventre da sua mãe. Eu atendi uma cliente que tinha uma culpa de... ela tinha uma sensação que na vida dela, ela não tinha escolha. Ela não tinha outra opção a não ser desistir da vida dela para cuidar da mãe e para cuidar da sobrinha. Olha só. E aí, ao investigar essa emoção, por que eu sinto que eu não tenho escolha? Se ela tem vários outros irmãos, mas ela arruma, a mente racional arruma uma desculpa para entregar para ela. E ela aceita a desculpa da mente racional. Mas quando a gente vai mapear toda a emoção dela, fazendo o trajeto, fazendo esse voltar nas emoções, puxando a emoção e voltando no tempo, a gente encontra a culpa lá no ventre. Quando ela estava ali na barriga da mãe, ela sentiu que a mãe dela já tinha, parece que era, não me lembro agora, mas eu acho que era 8 filhos, ela seria a nona. Então ela entendeu que ela só estava ali, só ia nascer, porque a mãe não tinha escolha. Que se a mãe tivesse escolha, ela não nasceria. Olha só, gente, porque ela sentiu que ela era um peso para a mãe, que a mãe não ia dar conta de cuidar de 9 filhos. Olha só a sensação dessa criança ali no ventre. É lógico que a mãe estava sentindo preocupação, ela entendeu que era ela. Então ela pega a preocupação da mãe e traz para ela, para a vida dela. Então ela começa a se posicionar na vida com esse sentimento. Eu não tenho opção. Então qualquer coisa vale. Olha só, e essa pessoa começa a aceitar as migalhas afetivas, a aceitar migalhas em tudo, a perder relacionamento, a perder serviço, a perder tudo. Por quê? E outra coisa, ela desenvolveu também uma revolta com o irmão, porque o irmão estava sempre decidindo por ela. Mas olha só, se ela não tem escolha, ela não pode decidir a vida dela, alguém deve decidir por ela. Então, por amor inconsciente, esse irmão está ali se metendo na vida dela o tempo todo. Quando a gente coloca luz nisso, acabou o problema. Entende? Então, as nossas situações que a gente está vivendo na realidade, não é nada, não está nada separado das nossas percepções. Tudo que está acontecendo agora é relacionado à minha percepção. Então, as nossas percepções da nossa infância
faz a gente viver de acordo com o que a gente entendeu lá na barriga dessa mãe. Tem clientes tem pessoas que vêm nesse mundo acreditando que veio para salvar a vida da mãe ou do pai ou de alguém, sei lá. Ó, pessoas aqui falando que caiu a ficha lá, tá vendo? É isso, gente, que acontece. Como você é nova aqui, Liliane, Lília, né? Lília. Como você é nova aqui, você vai entender muita coisa ainda. Mas você, olha só, você colocou intenção de resolver. Então o teu sistema já entendeu isso. Ela está querendo resolver, o teu sistema já entendeu. Então beleza, vamos mostrando de acordo com a capacidade de cada um, de enxergar o que está acontecendo. Então olha só, é como se fosse assim. Deixa eu explicar para vocês. A inteligência do seu sistema, ela não vai colocar o motor de um Ferrari dentro de um Fusquinha. Ela não vai entregar para você todas as questões que você precisa ver de uma vez. Porque isso vai explodir o Fusquinha, né? Entende? É como se eu pegasse a minha consciência e colocar dentro da sua que está começando agora. Você não daria conta. Por quê? Porque você ia ver tanta coisa, você ia falar assim, meu Deus. Você não ia ter estrutura emocional para enxergar tudo do tanto. Sandra, você está me desmerecendo? Não. Eu também já tive no seu lugar de estar começando a entender. Então, o nosso sistema ele é muito inteligente. Ele vai entregando as coisas de acordo com a nossa capacidade de entender e resolver. Porque se eu não estou pronta para resolver uma determinada situação, o meu sistema não vai me mostrar. Agora, quando eu ganho a maturidade de resolver, ele me mostra. Entende? Se vocês começarem a perceber as pessoas da forma que eu já percebo, vocês, sabe, não vão nem querer se relacionar. Porque quanto mais é dado, mais é requerido. Mas também, quanto mais é requerido, mais você tem que trabalhar o amor incondicional, porque senão você não vai se relacionar com ninguém. Como é para mim ter uma amiga? Quando a gente começa a fazer algumas dinâmicas aqui, quando você falar uma frase para mim, eu vou revelar a sua vida como se fosse alguma coisa mediúnica, e não é. 5 minutos de conversa, eu já li a pessoa, já entendi um monte de coisa, já entendi por que eu estou conectada ali, quais as feridas, o porquê que eu estou ali, por que essa pessoa está conectada comigo. Ela sai correndo que eu vi as feridas dela? Não. O que eu vou usar de mais maravilhoso que eu venho me trabalhando? O amor incondicional. Com esse discernimento, eu já sei onde que eu tenho que levantar a barreira do limite, o jogo de cintura, onde eu tenho que entrar com amorosidade, onde eu tenho que levantar, né? Dar uma patadinha, né? Onde eu preciso colocar limite, onde eu preciso levar na brincadeira, opa, parou, não começa. Eu já sei onde eu preciso, né, acolher essa pessoa, abraçar. Então, o teu sistema, ele não vai te trazer uma consciência que você não tem uma estrutura para suportar. Você vai construindo essa estrutura de acordo com a sua desenvoltura. Se o teu sistema te mostra uma dor e você corrige, tem a capacidade de ir lá e falar, não, eu vou resolver isso. Vai lá e resolve, ele pode te mostrar outra.
depois outra. E você vai subindo nos degraus. Por falar de amor incondicional, eu lembrei de uma coisa aqui, que uma pessoa me disse uma vez assim: nunca peça amor incondicional para Deus. Eu falei, por que não? Na época eu não entendia muito, eu estava ainda, né, no meu comecinho da busca sobre espiritualidade, essas coisas. E eu falei, por que não? Ele diz assim, porque se entrar um bandido na sua casa, você vai querer matar ele? Eu falei, se for para me defender, aí ele então você não pode pedir amor incondicional. Porque olha só, gente, que interessante. O que é amor incondicional na mente dele, na percepção dele? Na percepção dele, amor incondicional é você se entregar para levar pancada, para apanhar, para morrer. E mesmo assim está lá, tá bom, tudo bem, eu aceito, namastê. Não, gente, amor incondicional é isso que a gente está trabalhando aqui. É entender, se tem lá o bandido, ele tem uma dor dentro dele que leva ele a acreditar que roubar é seguro para o sistema dele, é o melhor para o sistema dele. Então, se eu entendo isso, não é porque eu tenho amor incondicional, eu entendo, mas mesmo entendendo, eu posso me defender. E não carregar raiva dentro de mim, não carregar a revolta. Isso é amor incondicional. Amor incondicional não é, aquele ser que aceita tudo. Não. Então, quando a gente trabalha isso dentro de nós, fica muito mais fácil você não carregar lixo emocional, tá? Então, o seu sistema, ele vai te construindo, né? Estrutura, ele vai te preparando, né? Para ter estrutura, consciência e melhorando, né? Então, tem pessoas que falam assim, tem pessoas que faz curso e faz curso e depois você pergunta assim, mas o que você aprendeu de melhor nisso aí? Qual foi a chave que virou na sua vida? A pessoa olha e fala assim, não lembro. Poxa, para que serviu esse curso? Mas aqui no VSB, quem fazia o VSB, não, 10, 20, 30 anos depois, uma década depois, você pode perguntar, eu posso perguntar, o que você aprendeu de melhor lá no VSB? Tudo. Eu vivo a partir do que eu aprendi lá dentro. Não é teoria, não é uma frase bonita filosófica, não é filosofia. É realidade de vida no dia a dia. E isso você vai perceber quando você ir desenrolando aqui no treinamento e observando a vida. Aí você vai olhar e vai falar assim, gente, como que eu vivia sem essa consciência? Como que eu vivia sem saber fazer, sem saber o que fazer com o que eu sinto? Tem gente que fala assim, tô nervosa. Mas por que você está nervosa? Porque fulano falou isso. Ei, como que a gente passou 50 anos, a vida inteira, sofrendo porque não tem homem bom? Sofreu a vida inteira porque você acreditou que você está obesa? Porque lá na sua infância fizeram você acreditar que você está 50 anos
contando a mesma história. Ah, eu tô obesa porque lá na minha infância eu sofri um abuso. E agora eu me escondo. Sabe? Eu estou me... Eu não sou feliz, eu não consigo ser feliz, sabe, eu vou comer. Caramba! Olha, quando você aprender como fazer e resolver essas suas emoções, você vai falar, poxa vida, como que eu consegui? Eu sou muito foda demais para conseguir chegar onde eu cheguei sem saber lidar com as minhas emoções, sem saber o que fazer com o que eu sinto. Quando você entra no VSV, você entrou num caminho sem volta. Você vai ser direcionado para um lugar assim, que quando você olhar para trás, você fala assim, não dá mais para voltar. Não dá mais para voltar para trás, para viver com a consciência tão pequena. Para viver sem saber a lidar com você mesmo, com suas emoções. E aí você vai começar a desbravar a sua vida, sabe? Você vai querer sempre mais, mais. Você foi condicionada uma vida inteira a acreditar na maior bobagem que, sabe? E você acreditou. Disseram para nós que o que nós sentia, era provocado pelo outro e nós acreditou. Isso enraizou na nossa célula, no nosso DNA. Que o que nós sentimos é provocado pelo outro. Nós nunca questionamos isso. Acreditamos que eu tô triste porque o outro falou, porque o outro fez. Ninguém nunca levantou essa bandeira e falou, vocês estão loucos? Ei, tem 10 pessoas assistindo futebol, um errou o pênalti. Tem 10 pessoas aqui, um tá com ódio do técnico, o outro quer matar o cara que errou o gol, o outro tá com pena dele. Você viu? Várias pessoas observando a mesma cena e tendo observações diferentes, sentimentos diferentes. Cada um tá olhando para a mesma coisa e sentindo algo diferente dentro dele. Um tá com vontade de matar o técnico, porque que técnico burro. Outro tá com raiva do goleiro, outro tá com pena. Quem tá puta com o técnico, quem é essa pessoa? É aquela que tá puta com o pai ou com a mãe lá, que talvez a mãe mandava ela lavar a louça, quebrava o copo, aí ela tem raiva da mãe, porque ela deveria mandar o meu irmão, que é mais velho, lavar a louça, mandou eu. Então a sua vida é uma réplica. Você replica os seus padrões do passado. E o outro, que ficou puto com o carinha lá que errou o pênalti, é aquele que ficava puto consigo mesmo quando fazia coisa errada. Ou quando viu o menor fazer alguma coisa errada e ele tomava bronca. Você não cuidou do seu irmão. Então ele quer matar aquele que fez errado. A nossa vida é uma repetição. Tudo que você está vendo na sua vida, está rolando na sua vida, na vizinhança, no seu trabalho, é uma réplica do que você viveu lá na sua infância. É uma réplica, gente. Bem-vindos à realidade. Agora nunca mais você vai ser a mesma coisa. Você vai querer entender quem que você está representando, quem é essa pessoa que está futucando você, que faz raiva em você, quem essa pessoa está representando, né? Você vai tirar o valor dessas pessoas que estão acabando com a sua vida e vai puxar para você.
dar um exemplo aqui. Eu sentia muita raiva de um chefe no meu trabalho. Meu Deus, como eu tinha raiva daquele cara. Sabe? Ele era autoritário. Queria colocar umas ordens que não tinha, parecia que não tinha nada a ver. Queria, sabe? Eu falei, gente, que cara mais idiota. Aí quando eu fui olhar, falei, não é ele. Eu não estou com raiva dele. Essa pessoa está representando alguém. Quem essa pessoa está representando? Lá estava aí a resposta. Estava representando meu pai. Me colocando regras, me colocando ordem, e eu tinha muita raiva. Então, é observar quem a pessoa está representando na sua vida. Tá? Talvez, aquele que está achando que o goleiro é um sortudo. Você tira toda a questão e olha assim, nossa, o goleiro é um sortudo. Porque aquele cara é um fraco. Chutou a bola muito mal. Por isso que ele pegou. O goleiro deu sorte. O cara era ruim, mas sabia chutar. Você tirou a capacidade, a força do goleiro. Cada observação me mostra algo sobre o que eu carrego. Tá? Na história lá da Ana Hickman, alguém vai achar que ela era uma sonsa, outro vai estar morrendo de raiva dela, outro está com raiva da mãe dela porque não viu o que a mãe está passando. Sabe? Então, cada um observa a mesma coisa e sente uma emoção diferente. Então, você sempre vai achar você sempre vai achar uma justificativa para um acontecimento. Quando você olha para outra pessoa, tem um acontecimento, né, acontecendo aqui, uma cena, você observa aquela cena e sente determinada emoção. A outra pessoa observa a mesma cena, vai sentir outra emoção. Então, o que está acontecendo lá de fora não é o que está acontecendo que tem a capacidade de me ferir, é o que eu já carrego aqui dentro. Porque se fosse o que está acontecendo lá fora me ferisse aqui dentro, todos iam observar a mesma cena e sentir a mesma coisa. E não é assim que acontece. Esses dias eu observei uma cena, uma mulher de cadeira de roda, travada lá no lamaçal, passou um carro branco, passou e não socorreu a mulher. Aí passou um outro homem com carro preto, todo de terno, pegou a mulher, colocou ela do lado, né, fora da lama. E então assim, duas pessoas, né? Passa pela mulher, o carro branco, passa pela mulher, vai embora. O outro do carro preto pegou a mulher, colocou do outro lado. Aí a mulher que postou lá, né, colocou lá, homem auxilia a cadeirante a atravessar na rua, né, a frase. Aí embaixo, na legenda que ela fez, estava a ferida dela. Que ódio desse carro branco. A ferida dela, o sentimento dela, está mais voltado para o homem que salvou a mulher ou está voltado para o homem que não salvou a mulher? O que você acha? Ela estaria dando um troféu para o cara que carregou a mulher ou estaria dando um estabefe, um tiro no cara do carro branco? Porque, sabe, a dor da vida dela era com aquele que não socorreu o mais fraco. Ela tem raiva daquele que
segue a jornada dele e vai cuidar da sua vida e não socorre o mais fraco. Essa é a dor dela. E a vida dela deve estar toda parada. Por quê? Porque ela é a pessoa que toda vez que vê o mais fraco, ela vai parar para socorrer. E a vida dela não vai, porque ela tem que parar para socorrer todo mundo. Ela, sabe, ela para socorrer a mãe, para socorrer o pai, para socorrer os irmãos, para socorrer todo mundo. Mas a vida dela não vai. Sandra, você está falando que é certo não socorrer? Não. Eu só disse que o carro branco passou. Ou ele teve os motivos dele para não parar. Entendeu? Que a gente não sabe qual é o motivo. O que estava acontecendo com o cara do carro branco que não parou? E tem hora que você vai ter que ser essa pessoa do carro branco. Que você vai passar por alguém que você vai entender assim, se eu parar, eu tô ferrado. A minha vida, né? Eu tô atrasada, eu tô socorrendo alguém da minha família. E tem hora que você vai poder ser o do carro preto. Tem hora que você vai, né, poder parar e socorrer. Primeiro se salve, depois salva o outro. O cara do carro branco primeiro estava salvando ele, a gente não sabe o que estava passando. Então, os nossos valores estão tudo do avesso, vocês percebem? A gente está doente emocionalmente. Cada um tem uma vida para fazer dela o que quiser. Só que o que eu decido fazer com a minha vida reflete no meu resultado. E aí está o problema. Eu posso fazer o que eu quero com a minha vida? Posso. Só que quando eu faço isso, que eu estou fazendo até hoje, eu estou tendo esse resultado. E eu quero mudar. Aí você entra aqui no BSV e fala assim, eu quero mudar, porque isso não tá legal. Aí aqui eu vou te mostrar o que é que tá gerando esse resultado. Aí se você falar assim, ó, não, eu vou sair porque eu não quero mexer com isso. Beleza. Ah, tá, Sandra, eu entendi, é isso que eu preciso mexer. Eu preciso entender minha mãe, então, beleza, vamos entender, tá tudo bem, vou fazer. Eu preciso entender meu pai, meus irmãos na minha jornada. Beleza, tudo bem, vamos lá. Eu entendi que eu preciso pôr luz e entender a minha chegada. E eu estou carregando esse fardo até hoje, porque eu entendi que eu nasci para salvar meus pais, eu destruí a vida dos meus pais. Eu entendi que a minha chegada era uma vergonha, causou vergonha na minha mãe. Então, é isso que você vai pôr luz. Tá dando para entender o que é o BSV na sua história? Até existem alguns cursos que vão te mostrar algumas questões que você precisa mudar. Mas eu desconheço um treinamento como esse, que te dá uma ferramenta prática e também com técnicas de auto-hipnose que te resgata de lá, da sua criança, da sua emoção. Você vai lá na sua emoção, na sua criança, e resgata a sua criança desse lugar. Eu gosto de dizer que o BSV é um retornar, né? Você nasceu e vem caminhando até a sua vida aqui. Agora aqui no BSV você vai fazer o caminho de volta. Você vai voltando e olhando os pontos que você julgou, sofreu e que você vem vivendo, que você está revivendo isso agora. Então você vai voltar, é o caminho de volta. BSV é um caminho de volta. E muitas pessoas precisam voltar até o ventre para organizar, para destravar a vida. Tá? Como se transformar para bancar o seu sucesso? Gente, olha só. Como
pessoas que não bancam o sucesso, não banca a mansão, não banca o carrão, não banca aquele relacionamento maravilhoso, não banca no corpo, não banca uma postura, não banca a fama, não vai chegar lá. Mas, se chegar, não vai manter cheio dessas emoções, desses lixos. E se manter, não vai desfrutar, porque carrega culpa. E se desfrutar, tentar desfrutar, perde tudo, adoece, se arrebenta inteiro, se acidenta. Porque o nosso sentimento, tá? O sucesso, para bancar e manter o sucesso, precisa eliminar a culpa. Se você manter, tentar, conseguir conquistar o sucesso e manter, você não desfruta. Se você desfrutar, você se arrebenta inteiro. Sabota tudo, perde. Eu vivi tanto isso, gente. Perdendo. Até colocar luz e resolver os problemas com meu pai, com a minha mãe. Porque senão você volta para o mesmo ciclo. Quando você começa com essas coisas de lei da atração, meditar e coloca força de vontade e vai, eu vou emagrecer, eu vou fazer dieta, eu vou trabalhar mais, eu vou fazer um curso, eu vou me dedicar, eu vou ganhar. Você colocou força, mas você não curou a ferida emocional. Aquela que tem uma ferida menor, ela até chega no sonho dela, né? Ela conquista o carro, mas ela consegue. Ela consegue um corpo melhor, mas ela engorda de novo. Agora, quem consegue manter usando a força de vontade, até mantém por mais tempo, mas é com muita força. Você já imaginou? Até tem um corpo legal, mas não desfruta desse corpo que ela conquistou. Ela até tem um carro bacana, mas ela não consegue